Bom dia, bom dia. Estamos aqui para o 56º Café com a Gi. Sejam muito bem-vindos. Quem estará conosco no ao vivo, quem vai assistir o gravado, quem vai ouvir depois no Spotify, sejam muito bem-vindos. Esse é o Café com a Gi. Nessa manhã, uma paradinha estratégica para a gente falar de temas e questões da vida real tal como ela é. Estamos aqui ao vivo, é sempre uma alegria, muito gostoso estar nesse lugar, nesse espaço e receber convidados tão especiais que participam, né, que que me entregam o seu tempo, o seu talento e a sua experiência para que a gente possa trocar e compor aqui alguma temática muito relevante e que acontece mesmo no dia a dia. Vamos ver, a gente está com uma questão técnica, eu estou chamando a minha convidada, mas ela não está aparecendo. Estamos aqui ao vivo, Paulinha. Estamos aqui ao vivo no Insta, estou aqui na live, estou aguardando a minha convidada, a Paula Canassa. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa entrada juntas. Estou aqui aguardando, esperando ela entrar aqui na live para que eu possa colocá-la ao vivo aqui comigo. Vamos ver. Opa, chegou! Ela entrou aqui, maravilha, já vou convidá-la. Já fiz o convite, aceita aí, por favor. E vamos ver se vai dar tudo certo. Aê, chegamos! Questões tecnológicas fazem parte. O pessoal tem que me desculpar, né? É a minha primeira participação em live ao vivo, então tem as dificuldades com a tecnologia, com a ferramenta aqui. A tecnologia faz parte, a primeira vez a gente nunca esquece. Então, agora, oficialmente, estamos ao vivo, eu e minha convidada, aqui para o 56º Café com a Gi. Hoje nós vamos falar de presença, sentido e coragem, né? Liderar com alma. Então, a Paulinha vai trazer a própria experiência, como que ela faz uma transformação na maneira de liderar, e aí isso impacta a vida, o entorno. Então, sejam muito bem-vindos, é uma alegria. Paula é psicoterapeuta, mentora e consultora. Então, como é que ela fez a transição do mundo corporativo para o desenvolvimento humano e, claro, permeando a própria liderança. Paulinha, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo tempo, pelo carinho, pela participação. Adorei as flores lindas aí atrás no seu cenário, maravilhosas. Muito primaveril, que já está aqui quase na porta, a primavera chegando. Adorei. Lindas, lindas. Eu sempre gosto das flores, as flores me rodeiam aqui e é um prazer enorme receber esse convite especial, né, Gi? Uma alegria. É um espaço que nasce com essa proposta de escuta e troca, então eu gosto muito disso. Eu acredito muito que que conversas, né, como essas são sementes que a gente planta e que vão florescer de formas que a gente nem imagina. Então, essas conversas, até o nosso próprio encontro, foi uma coisa tão inesperada, tão talvez não possível, mas que aconteceu. Agora, acho que um ano depois, né, nos traz aqui nesse momento. Então, gratidão pelo convite. Delícia. Vai ser muito bom, maravilhoso. E para a gente começar, né, quando a gente fala de transição, eu acho que liderança, né, liderar, eu acho que a gente começa o primeiro nível de liderar com a gente mesmo, né? Se eu não estou na liderança da minha vida, alguém, alguma coisa vai estar. Então, de preferência, que seja eu que esteja à frente. Porém, quando a gente também agora vai, né, para um outro nível, quando você passa a liderar pessoas, quando você tem equipes, liderar projetos, né? A gente lidera projetos na nossa vida, mesmo que a gente não tenha equipe, mas a gente está liderando. A gente partir do ponto aí, e você pode já ir trazendo um pouco da sua experiência, o que significa liderar com presença? Como é que a gente, na sua percepção e experiência principalmente, como que isso acontece? Para eu contar isso para você, eu tenho que trazer um pouco de quem eu sou, né? Quem é essa pessoa, né? Quem é a Paula, além dos títulos, além dos cargos. Então, eu sou uma mulher de 51 anos. Digo que eu estou no meu melhor momento de vida, né? E eu passei 30 anos no mundo corporativo. Eu ocupando cargos de liderança,
instituições financeiras e na minha última passagem numa empresa de tecnologia. Então, não sei se vocês podem imaginar o que é viver neste mundo, né? E viver neste mundo por 30 anos, há 30 anos atrás, e muito jovem, com 26 anos aproximadamente, após 4 anos de inserção no mercado financeiro, eu me tornei líder. Líder de mim, líder de pessoas. E eu falo que líder de mim eu sempre achei que fosse. Escorregadas de vez em quando, a gente vai descobrindo que nem todos os momentos a gente se liderou. Aconteceram sempre algumas coisas no caminho. Então, a minha vida ela foi marcada pela pressa. Então, sempre tinha projeto, sempre tinha prazo, sempre tinha meta, sempre tinha alguma coisa. E entrega. Eu vivia envolvida em muitas entregas. E eu sempre fui reconhecida como essa pessoa que dava conta de tudo, dava conta dos projetos mais difíceis. Sempre quando tinha alguma coisa que as pessoas falavam assim: puxa, é novo, eu não sei como fazer. Aí vinha a liderança e perguntava assim: o que você acha? Falei: opa, tô pronta. Eu sempre falava: tô pronta. E muitas vezes não estava pronta, não, estava ali buscando, né? Tava buscando alguma coisa. E mesmo quando eu não sabia, eu falava assim, uma ótima oportunidade para eu aprender. E aí, normalmente, a gente aprendia, né? Eu digo com um avião voando. Às vezes, aos trancos e barrancos, você estava ali fazendo e você conseguia. E no final, entregava. No final, a gente conseguia, né? Eu estava nos projetos pilotos, alguma coisa que o mercado precisava de novo, que precisasse entender, estava eu lá nesse processo, né? Então, eu sempre estava nessa busca constante, sempre tinha. Eu não percebia o preço que eu pagava nessa época, né? Porque assim, no auge, sempre querendo, sempre buscando, então topava, vou lá, vamos junto, estava sempre correndo. E sempre com aquela sensação de que nunca é o suficiente, né? A gente sempre acha que nós não somos Mas suficientes. muito da mulher, né? A gente sempre acha que não está sendo suficiente, está faltando alguma coisa. Exatamente. E eu me lembro, né, há alguns anos atrás, que a minha business partner, que é a pessoa da área de desenvolvimento humano que está ali com você, que está ali te apoiando, que está ali tentando, inclusive, te ajudar a se entender, que ela me fez uma pergunta. Ela falou assim: poxa, Paula, com tantos anos de experiência, com tanta formação, eu tenho uma formação super ampla, né? Por que você está sempre fazendo alguma coisa? Por que você está sempre buscando alguma coisa? E aquilo me pegou de surpresa. Naquele dia eu me lembro que eu não consegui responder essa pergunta para ela. Ou eu respondi com alguma coisa que eu acreditava. E eu falei para ela que, é, que eu achava que eu precisava me manter atualizada por conta do mercado. Porque o mercado financeiro ele é um mercado que está sempre em mudança, Mudança né? assim, muito rápidas. Né? Exatamente, tudo super rápido. E aí eu achava que para eu conseguir estar naquele lugar, eu precisava me manter atualizada. E tinha uma outra situação super importante que na maior parte das vezes, na maior parte das empresas por onde eu passei, eu era uma das poucas mulheres em posição de liderança. E aí você está sempre naquele processo de comparação. Sempre tem seus parceiros, as pessoas, os homens na mesma posição que você que era a minha referência, né? E aí você tá olhando para aquilo. E eu buscava. Então, eu me defino, né, como essa pessoa buscadora, a eterna buscadora. E aí, nesse processo de estar sempre buscando, eu busquei conhecimento, eu busquei resultados, eu busquei reconhecimento, e em algum momento, ao longo desses 30 anos, talvez mais agora para o final, eu entendi que eu precisava buscar a mim mesma, né? Então, dentro desse processo de busca, eu conheci várias abordagens, eu fui conhecendo muitas teorias de desenvolvimento humano, de liderança.
E todas elas têm alguma contribuição nesse meu processo. Todas contribuíram de alguma forma para eu chegar onde eu estou hoje. E aí, em 2016, uma dessas abordagens, ela me tocou mais fundo, né? Então, eu conheci uma abordagem que se chama Thinking Environment, e nós, o grupo de estudos que vem trazendo ela para o Brasil, a gente traduziu para ambiente para pensar. Então, essa abordagem, ela tem muito sentido para mim, e em meio àquele caos da minha vida, da pressa, e ela é uma abordagem que ela fala muito sobre o desacelerar, o trabalhar com leveza, a atenção plena. Só que era muito difícil para mim, naquele caos do mundo corporativo, dessa urgência toda, porque a gente trabalhava com projetos regulados para o Banco Central, né? De fato, colocar em prática. Mas eu tentava, eu ia tentando, eu fazia aqui, fazia uma prática ali, e muitas vezes vinha aquele questionamento das pessoas, né? Mas o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? E eu achava que era importante, que eu precisava mudar, porque eu era muito cobrada, porque você precisa ser uma líder mais humanizada. Por que isso? Porque como eu estava nesse ambiente que me cobrava muito, que exigia muito de mim, eu fazia tudo para que tivesse a altura do que eu acreditava que esperavam de mim. Eu tentava atender aquela expectativa. E em Mas um assim, de checar qual era a expectativa, Paulinha, só te cortando um pouquinho, porque quando você fala, quando eu, pelo menos dentro do meu trabalho, né, de mentoria, ou de coaching, ou ali a terapia, né, processos terapêuticos, as pessoas trazem, às vezes, muito isso. Ah, eu quero atender o que esperavam de mim, mas a gente não tem o hábito de checar o que é esperado da gente. A gente toma como verdade, baseado na autocobrança, naquilo que a gente está ali internamente, que a gente quer fazer dar certo, mas a gente não faz esse contraponto, né? O que realmente é esperado? Você checava ou você seguia nessa linha também? Não, vou fazer aqui. Claro, tem as entregas que o cargo exige, ok, então a gente precisa fazer as entregas que aquela responsabilidade exige, mas a gente está sempre querendo entregar algo que às vezes não foi nem esclarecido especificamente, né? Eu sentia um pouco de contradição nessas checagens, né? Porque ao mesmo tempo que era exigido de mim que fosse alta performance, que entregasse muito e era reconhecida por essa entrega, também eu me lembro, né, de um rótulo que me deram que eu era um rolo compressor. Que assim, dá o impossível para ela que ela vai fazer. Mas fiquem atentos que o que tiver na frente dela, ela vai passar. Sim. Então, precisa ter uma equipe que consiga suportar também esse nível de pressão. E aí, por conta disso, também era cobrado de mim buscar essa liderança mais humanizada. E aí, para mim, aquilo era um pouco contraditório. Eu falava assim, como eu posso trabalhar de pressão e ao mesmo tempo trabalhar com essa humanização que vocês estão pedindo. E aí foi onde entraram essas abordagens, foi onde entrou o ambiente para pensar. Então, porque nós, como gestores dentro daquela organização, fomos convidados a fazer esse processo de formação. E aí eu me lembro que eu fiz em 2016 a primeira formação. Foram uma ou duas semanas ali de formação, me aprofundei e ao final daquela formação, aquilo mexeu muito comigo. Me mostrou uma coisa que para mim estava escondida lá dentro, que eu tinha no passado, mas que por conta dessa necessidade de me adaptar àquele ambiente mais agressivo, mais controlador, eu acabei perdendo. E aí veio o convite do CEO da empresa para aqueles gestores que quisessem se aprofundar nessa formação, que a empresa ofereceria para a gente essa possibilidade. Eu abracei isso. Falei assim, eu vou fazer. E aí eu fiquei 6 anos estudando, né? Então eu tinha os momentos de encontro com os mentores, os coaching, com o grupo de trabalho, e eu tinha o processo de aplicação prática. E aí eu passei a aplicar dentro da própria empresa, eu passei a ser formadora, facilitadora dessa teoria. Mas aí é sempre mais fácil você trabalhar a teoria do que você trabalhar a prática. E a prática sempre ficava faltando alguma coisa. Eu sempre achava que estava faltando alguma coisa.
Então, eu acredito que assim, eu vinha me preparando para isso, eu vinha trabalhando essa questão, e aí, em 2023, eu fui, assim, surpreendida com a minha primeira demissão. Aquilo para mim foi bastante fora do normal, foi chocante para mim. E de uma forma, assim, muito inesperada, muito fora de contexto. Pelo menos para mim, parecia fora de contexto. E, e aí eu me dei conta, né? Eu falei assim, poxa, todo esse caminho percorrido, tudo isso que você chega até aqui, e agora? O que você quer fazer? É isso que você quer continuar fazendo? E já há alguns anos, uns 2, 3 anos antes, eu vinha trazendo para a liderança que a minha validade na empresa ela estava próxima do vencimento. E a minha expectativa era continuar até 2026. A partir daí, eu iria para uma transição de carreira, né? Por que isso? Porque Elaborados, né? Que a gente acredita que eles vão seguir a risca, está muito bem planejado, bora, vai dar tudo certo. Só que não. não. E aí, assim, eu falei, poxa, assim, já tenho a minha formação em psicologia, já trabalho com mentoria de educação, já trabalho com os jovens, eu fazia vários trabalhos voltados para o desenvolvimento humano. E eu falei, por que não? Por que não fazer um processo mudar? Porque, assim, sei o quanto isso não estava sendo coerente com aquilo que eu esperava do meu futuro, né? E aí eu resolvi partir para a transição de carreira. Por coincidência, na semana da minha demissão, era a minha última fase de formação dentro do para pensar. No final de semana seguinte, eu passaria 5 dias, né, numa imersão em Curitiba. E aí eu fui para lá. E para mim foi um momento transformador, né? Porque o ambiente que a gente cria para esse processo, ele é tão sensível, tão transformador, que eu me senti acolhida pelos meus pares de formação, eu me senti cuidada dentro da dor que eu estava sentindo, e ao mesmo tempo veio uma clareza, uma libertação daquilo que eu queria para mim, que eu falei, agora é isso que eu vou fazer. E aí, Ponto da virada, agora. para esse novo mundo. E aí, o quanto que você precisou, né? Aí, quando a gente fala realmente assim, do liderar ali com alma, né? De presença, sentido e coragem. Seja com a equipe, quando você estava liderando, mas quando você faz essa transição, você também precisou colocar tudo isso junto, né? O estado de presença, o sentido, a coragem. Porque eu também passei pelo mundo corporativo e quando a gente faz essa transição, ali são várias coisas que permeiam, a gente tem algumas garantias, né? Não são garantias, mas talvez algumas facilidades, alguns benefícios que o mundo corporativo proporciona, que quando você vai para o outro lado, isso não acompanha. Então, é você por você mesmo, é que você tem que fazer isso acontecer. Então, de certa maneira, a presença, a coragem, o sentido, ele precisa nos acompanhar o tempo todo, quando a gente está liderando a própria vida, já começa por aí. E aí, olhando para a tua experiência e como isso acontece, como que resgatar o sentido das coisas, né, impacta a forma como líderes conduzem pessoas e projetos? Então, como é que isso, trazendo da sua experiência, o que que as pessoas podem levar a partir disso e talvez extrair e falar, nossa, talvez se eu resgatar o sentido, isso pode impactar a forma como eu lidero. Eu acho essa pergunta bem profunda. Eu acho que ela é bem difícil de ser respondida, ao mesmo tempo que ela é muito pessoal, né? Então, quando você está falando de presença, assim, muitas teorias, eu aprendi muitas. Há muitas formas de você liderar de forma humanizada, né? Mas essa, esse encontrar o nosso jeito, esse encontrar aquilo que faz sentido para gente, ele é muito pessoal, né? Então, há uma necessidade muito grande de você olhar para dentro de você mesma, olhar a tua história, aquilo que em muitos momentos veio te machucando dentro do teu processo e a forma como você também percebe que você, de alguma forma, está machucando o outro, o seu liderado. Sim. Né?
E isso exige muita coragem para você fazer, porque é Muita muito, humildade, né? Reconhecer também, né, Paulinha? É muita. é muito difícil você reconhecer os momentos em que é você que está sendo o agressor dentro do processo de liderança, né? É a parte que você é o agressor, mas Mas é um tipo de agressão. Você está ali ferindo o outro a partir, né, das suas dores. E achei interessante que ele colocou aqui, que muitas vezes na vida, né, precisamos de cesarianas para transformar aquilo que já está pronto, né? E talvez essa forma como você funcionava foi a maneira de você trazer à tona essa transformação, que aquilo já estava sendo solicitado. Uma coisa que a gente precisa aprender também a respeitar e ouvir os movimentos que a vida está pedindo pela gente. O corpo também muitas vezes conta isso para a gente, que está na hora de um novo passo, está na hora de um novo caminho, está na hora de, né, deixar transcender algumas coisas, vir à tona algumas coisas. E a Eli também passou pelo processo de sair do mundo corporativo, de acreditar, de encontrar sentido, coragem, liderar a própria transformação e fazer um belo trabalho também com o desenvolvimento humano, né? Então, ouvindo você falar, ela faz esse comentário, me traz uma trajetória de olhar tantas mulheres que precisaram liderar com sentido, com coragem para fazer as transformações que a vida estava pedindo, né? O quanto que isso é importante. Meu Deus, é muita coisa. e é uma coisa interessante, porque assim, às vezes a gente pensa, pensando aqui nesse contexto da Ana, na verdade você precisa de um movimento. Mas aí eu fico pensando, né, aqui numa questão que a gente conversou quando a gente estava falando a primeira vez sobre esse encontro, né? Que qual que foi o momento de virada de chave? O que que aconteceu, tal? Então, eu poderia até dizer que talvez a virada de chave tenha sido um momento na minha vida aos 40 anos que eu tomei uma decisão diferente de vida, que me trouxe uma parte da transformação, né? Que eu senti. Também pode ter acontecido no momento ali da minha demissão, que eu me senti descartável, que eu me senti de alguma forma não acolhida dentro daquilo que eu acreditava como liderança humanizada. Sim, Mas uma dor muito grande, é um luto, né? É uma dor é, profunda. é Dor um profunda. tem que parar para olhar, porque quando você para olhar, e para mim até então, eu nunca tinha tido essa necessidade, porque eu ia de uma empresa para outra, ia num movimento e não tinha aquele momento de parar para refletir agora, o que que você deixa, o que que você quer conduzir daqui para frente. Então, eu poderia pensar que houve alguns momentos, alguns episódios que transformaram alguma coisa. Mas que não é uma virada completa, assim, é um processo. É um Cada processo. experiência que você vem tendo, de alguma forma, vem te transformando. E talvez a virada seja a consciência que você tem a cada momento que isso vai acontecendo, né? E aí eu trago essa, essa consciência maior, né? Esse caminho que eu segui para olhar mais para dentro de mim mesma. Então, eu acho que até esse momento da imersão, do acolhimento dos meus pares dentro do processo, ele ele me trouxe para esse olhar mais profundo para aquilo que eu queria, para aquilo que eu gostaria e que estava trazendo mais sentido para minha vida. Então, apesar de acreditar muito fortemente que essa mudança estava sendo construída ao longo dos últimos anos, ela tem uma explosão, uma imersão maior nesse momento, com toda certeza. E aí que você dá conta de que você não precisa dar conta de tudo. Nossa, isso é libertador. E o que você fala da transformação, e aí pela minha experiência, tanto de vida quanto de, né, de atendimentos, as pessoas chegam a acreditar, eu também já acreditei isso em alguns momentos, que a transformação ela precisa ser algo grandioso, que precisa ser algo mirabolante, algo que, nossa, que faz. E não é. O ordinário dali do dia a dia vai fazendo essa transformação, porque quando a gente toma a consciência, vem a clareza,
eu acho que é o que a gente precisa para dar os passos ali direcionados e você vai fazendo essa transformação. São pequenos passos, ali você vai tomando a consciência, você dá um passo, faz uma mudança, percebe algo que não está mais funcionando, o que que eu preciso fazer, e aí você vai percebendo, porque eu tomo a consciência, entro em ação, então eu consigo perceber a transformação. Porque se eu também só tomar consciência e não tomar ação, não vai ter, né, não vai ter muito efeito, porque aí você fica com excesso ali de consciência, mas precisa entrar em ação para que algo de fato aconteça. Então, isso é muito. Eu vejo sempre, nossa, mas não aconteceu, mas. Falei, vamos lá, vamos fazer colocar uma lupa aqui, né? Olha o que você fazia e agora você faz de diferente, né? O pensamento, ali uma percepção, uma postura, um comportamento. Então, são pequenos passos, pequenas ações que isso vai. Ah, ele está colocando, romantizamos grandes construções e esquecemos de que a vida é feita de hoje, 1% diário. E é verdade, Eli, a gente. E até pelo estímulo que nós temos hoje, nós temos tanto estímulo, né? Tanta coisa acontecendo, vidas maravilhosas, perfeitas acontecendo. Ele, inclusive, participou de um podcast essa semana, viu um recorte assim fantástico, né? Como ela traz essa percepção da vida real, da vida ideal. Então, a gente precisa cuidar, não romantizar nada, seja a maternidade, seja a liderança, seja o dia a dia, o trabalho, a vida real, tal como ela é, exige da gente presença, participação, comprometimento, fazer o que a gente não gosta, né? Quase sempre ali, na maior parte do tempo, a gente precisa fazer coisas que não gosta, mas são essenciais e necessárias para que a vida possa seguir em movimento. Então, toda essa construção diária ali, um pouquinho todo dia, nossa, hoje não está bem, não estou legal, ok, vamos acolher, mas a gente precisa. Então, esse estado de presença, a clareza do sentido, o que que me move, né? Por que exatamente eu quero fazer isso? E quando eu chegar lá na frente, quando eu olhar para trás da trajetória, eu quero sentir orgulho. Eu estou fazendo de coisas que de maneira que eu vou sentir orgulho dessa trajetória construída, vivida, dessa vida vivida. Então a gente precisa ir se perguntando diariamente. Então não é uma coisa extraordinária, mas é uma coisa muito bem construída, bem vivida diariamente. Então a liderança, a presença, o sentido, a coragem para reconhecer que você, né, não sabe tudo, para reconhecer que você é o calcanhar de Aquiles daquela equipe, que você está causando dor. Então, ter essa Eu acho humildade de que esse reconhecer. ponto, ele é um ponto bastante importante, porque assim, é muito difícil para a gente ouvir que nós somos o que está causando dor, né? Assim, você acolher o que está vindo, refletir sobre o que está vindo e buscar os seus processos para você se adaptar, se adequar. Então, essa parte ela é muito dolorosa, ela é muito difícil, mas ela é necessária. E é importante também que quando você é a pessoa que está ali olhando para esse profissional que está nesta posição, precisando de mudança, que você também precisa reconhecer esses pequenos passos, esse 1% diário. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais senti, é que eu não percebia que as pessoas percebiam, né? E aí você precisa, e como qualquer ser humano, a gente precisa desse reconhecimento, que as pessoas enxerguem que você está mudando, está melhorando. E aí eu olhar para essa história, para esse legado, e dizer assim, poxa, eu quero ser lembrada pelas coisas boas que eu fiz, porque eu fiz muitas coisas muito boas, mas eu não quero só ser lembrada por ser um rolo compressor, né? Então, é um processo que você tem que amadurecer, que você tem que sentir. E eu acho que isso veio de forma muito mais intensa para mim quando eu mudei para o perfil dos meus liderados, né? Porque eu saio do mundo corporativo, eu venho para a transição de carreira e eu vou para o trabalho voluntário, né? Ah, Eu é vou outra para história. eu vou trabalhar nas ONGs, eu vou trabalhar em vários outros ambientes que esse Também, né? com jovens, né? E aí esse modelo ele não funciona. E aí você precisa reaprender, você precisa intensificar o teu processo e falar assim, olha para tudo que você aprendeu, olha para tudo isso, porque assim, nesse momento aqui, com este perfil de profissional, não dá para você trabalhar o
tempo inteiro na pressão. Você sustenta por um tempo, mas não por todo o tempo. Não por todo o tempo. E no ambiente que eu vivia, era 100% do tempo pressão, era 100% do tempo prazo, entrega, isso, aquilo, outro. Então, o voluntariado, para mim, ele é a forma mais pura da liderança humanizada. Porque, assim, o que move as pessoas? O que está ali dentro daquele ambiente? Porque assim, não é salário, você não é reconhecido pela hierarquia, e você nem está ali pelo salário também, você está ali por N outros motivos, né? Então, isso fez uma diferença muito grande. Então, os últimos 2 anos e meio, 3 anos aí, ele veio muito disso, dessa entrega que não pode ser forçada, né? Não. Sim. Você precisa conquistar. E que em vários momentos eu quase desisti também, né? Porque você tá ali. Humanizada passa pela nossa humanidade, né? Pela nossa humanidade, exatamente. E aí aquilo você perceber que você não precisa estar em alto o tempo todo, que você não precisa. Que os caminhos são diferentes, né? Então, eu acho que essa parte do trabalho, né, foi extremamente importante para que eu tivesse essa consciência cada vez maior. E para que eu conseguisse, de fato, aplicar o Thinking Environment no meu dia a dia, de forma mais constante, né? Então, assim, eu tô aqui falando do Thinking Environment, do ambiente para pensar, mas aí ficou, né? O que é? O que é isso no final? Algo que tá saindo de moda, né? É uma coisa interessante, porque a gente tá tão no automático, tanto. E aí, talvez esse rolo compressor, como você já atuou no passado, justamente resultado, meta, e vamos, e você vira no piloto automático e às vezes você nem pensa, você só faz porque tem muita clareza. Então, quando a gente fala de presença, né, de sentido, e aí esse ambiente para pensar, e talvez o pensar é algo que poderia voltar à moda, que está muito fora de moda, né, e a gente realmente, o pensamento crítico, como é que a gente analisa, isso cabe para mim, isso não cabe para mim, e aí eu faço um paralelo, porque acho que talvez a gente não esteja pensando tanto, não é uma generalização, né, porque tem muita gente boa pensando muitas coisas incríveis. Porém, a gente vê um grande número de pessoas que estão no piloto automático, não estão pensando, porque há necessidade de pertencimento. Então, para que eu possa pertencer, eu sigo o que a maior parte está fazendo. Então, eu estou fazendo parte, mas sem ter o discernimento se aquilo cabe ou não para a pessoa, se aquilo faz sentido ou não para ela. Então, quando você fala do ambiente para pensar, que você cria essa estrutura, esse ambiente seguro, né, um ambiente seguro de troca, de pensamento, isso também vai ajudando as pessoas a fortalecer a autoconfiança, a ter a percepção, o discernimento, o que realmente faz sentido para mim, o que é importante. A gente está falando desse ambiente para pensar, a gente não está nem olhando para essa questão do pensamento mais crítico. A gente está falando sobre o hábito de pensar. E aí, quando eu estou falando de pensar, eu não estou falando do pensamento que fica aqui só dentro da minha mente. É o pensamento que eu expresso. Então, é a minha capacidade de poder expressar as minhas ideias, o que eu penso. E hoje, nesse ambiente de pressa, nesse ambiente que está todo mundo te cobrando alguma coisa o tempo inteiro, muitas vezes a gente se cala. A gente se cala porque a gente não conseguiu elaborar o nosso pensamento de forma adequada, a gente não conseguiu se sentir seguro para trazer o pensamento para a minha liderança, para os meus pares, porque pode ser que alguém fale assim, mas cara, o que você está pensando, né? Então, quando a gente está falando desse ambiente para pensar, a gente está falando disso, de você criar condições a partir de comportamentos, né? Então, assim, quais são os comportamentos que eu, como ouvinte, como parceiro num ambiente para pensar, tenho que ter para eu permitir, para eu possibilitar que as pessoas que estão comigo possam trazer a sua voz, né? E aí a gente está falando de comportamentos muito simples, que é a presença, é você dar atenção, é você ser leve, você não ficar aqui na sua urgência, tentando falar, tentando interromper, porque você quer trazer a sua voz. Então, quando a gente começa a trabalhar esse ambiente, o que acontece?
eu sei que eu também vou poder falar. Eu sei que a minha vez de trazer o meu pensamento vai chegar. Então, quando a gente cria esse ambiente, e eu experimentei isso em reuniões com 100, 150 pessoas, reuniões de projetos, né, com os nossos stakeholders, né, diversas empresas participando do mesmo projeto, onde a gente tinha que discutir as ideias. E eu que antes de eu experimentar o que eu falava assim, aqueles ambientes eram caóticos, tinha briga, tinha questão, tal. E aí eu começava assim, como que eu vou colocar isso nesse ambiente com 150 pessoas? E pessoas que têm interesses totalmente diferentes, cada um está puxando para o seu lado. E aí eu fui tentando criar condições, enxergar possibilidades para que eu pudesse colocar nessas reuniões. Então, essa foi uma experiência bem marcante para mim no mundo corporativo. Quando você vem para o lado do voluntariado, especialmente no trabalho com jovens, você encontra uma outra questão. Você encontra um jovem em situação de vulnerabilidade, inseguro, que não tem coragem de dizer o que pensa, porque não acredita em quem ele é, não conhece as qualidades que ele tem. E aí você vem trazendo cada um desses comportamentos, né? E um deles que eu acho, especialmente com os jovens, eu acho ele extremamente impactante, que é a apreciação. Né? Então, cada vez que esse jovem traz uma ideia, traz uma informação, você reconhecer nele uma qualidade, alguma coisa muito legal que aconteceu naquele momento dessa troca, dessa interação, né? Então, isso foi me fazendo descobrir que mesmo em ambientes mais conflituosos ou não férteis para a comunicação, se você trouxer e tentar aplicar, você consegue fazer com que o pensamento, as pessoas ganhem confiança no seu processo de pensar e de se expressar. Exatamente, fantástico isso, Paulinha. É assim, e como é que as pessoas. E aí, enquanto você falava, estou aqui imaginando que, na verdade, esse ambiente, nessa dinâmica, é o que a gente espera em todos os ambientes de trabalho, para pensar nas relações, né? Como é que a gente vai construindo esses lugares seguro de troca, onde eu sou apreciada, eu não preciso ter medo de dizer o que eu penso, como é que eu consigo expressar, ser ouvido, ser percebido, fazer o mesmo, né? Fazer a troca. É uma bela de uma troca mesmo das relações, e aí você constrói esse ambiente fantástico para pensar. Estamos aqui nesse nosso café delicioso. Vi que a Drica chegou aqui agora também, Marisa entrou, o Sidney, ai que delícia, coisa boa. Se alguém tiver pergunta, algum comentário. E para a gente ir nos conduzindo aí para esse final, passa tão rápido nesse nosso café, uma delícia. Queria que você pudesse compartilhar, deixar o que de sugestões, a gente, como você falou, fantástico, é pessoal, cada um vai atravessar, né, o seu momento, o seu destino, a sua história, cada um, nem tudo vai funcionar para todo mundo, então, porque cada um tem o seu contexto, tem a sua maneira, tem a sua história, mas pela tua experiência, talvez um ponto de partida para quem quer transformar a maneira de liderar, seja a própria vida, seja os projetos, seja as equipes que ela está liderando naquele momento. Qual pode ser um ponto de partida ali dessa... Fala assim, tem alguma coisa que não está funcionando e eu quero fazer pequenas mudanças aí nessa maneira de liderar. Por onde se começa? Por onde é o ideal aí para dar um primeiro passo? Olha, eu acho que talvez seja o passo mais difícil. O passo mais difícil esse, que é você se abrir para ouvir. Porque, assim, é muito difícil. Às vezes a gente pensa como liderança que é muito difícil dar feedback, mas é muito mais difícil você receber feedback. E quando você é um líder e está esperando e busca feedback dos seus liderados, dos seus pares, muitas vezes isso não vem com a verdade, com a clareza, com a honestidade que deveria vir. O seu liderado, por causa de um medo de retaliação, um medo de depois sofrer alguma consequência. Então, eu acho que uma das principais pontos que eu busquei foi criar mecanismos para que eu pudesse receber esse feedback dos meus liderados, para que eu pudesse ouvir. Então, assim, eu tive, eu abria espaço para o diálogo,
e aquele diálogo onde você vai... É um diálogo diferente, inclusive dentro da metodologia, que é você ouvir sem interromper, você ouvir para não argumentar, você Sim. ouvir para, de fato, entender o que aquela pessoa está trazendo, qual é a informação que está vindo, qual é o sentimento que está vindo, e a partir de tudo isso que está vindo, você reconstruir, você construir e reconstruir a partir dali, e não para contrapor, para argumentar. Aí você para mapear todo esse processo e você fazer um mergulho dentro de si, para entender o porquê, né? O porquê que eu ajo assim nessa situação, o porquê que... O que que tem aqui, qual é o gatilho que tem dentro dessa situação que me faz agir ou reagir dessa ou de determinada forma. E isso não é um processo que você vai fazer do dia para a noite. É um processo, como eu disse, é construção ao longo da tua jornada. Então, você está mais aberto, outros dias você está mais sensível. E aqui você vai ouvir, vai te machucar. Mas assim, machucou, vamos trabalhar com essa dor e não com essa dor. Então, eu acho que muitas vezes a gente funciona só na reação. Na reação que alguém não entregou aquilo que você esperava, na reação de que você foi cobrado por aquilo que nem era você que tinha que entregar, mas estava dentro do teu escopo e você precisava cobrar outra pessoa. E como você foi cobrado, você vai e cobra de um jeito que você não deveria. Então, Desengonçado, né? Que acaba impactando negativamente. exatamente, exatamente. Então, eu acabei construindo algumas ferramentas, né, para que as pessoas pudessem falar comigo, algumas pessoas que têm um pouco mais de eu não diria coragem, mas de uma postura de que assim, não, eu quero falar para você porque eu quero que você ouça isso diretamente de mim. Mas você tem aquela pessoa que fala assim, não, eu não quero dizer, eu não quero que você saiba que sou eu que penso assim. Então eu fui criando ferramentas para que as pessoas dizer abertamente, pudessem me dizer de outras formas, né? Eu fui me espelhando em várias ferramentas de feedback 360 e fui construindo, fui adaptando para que eu pudesse, de alguma forma, falar com as pessoas. E aí eu fui falar com as pessoas que trabalhavam comigo, eu fui falar com as pessoas que se relacionavam comigo fora do ambiente de trabalho, e aí você vai descobrindo que, às vezes, você pode estar sendo pessoas diferentes nesses dois ambientes, porque você criou uma máscara para esse ambiente, porque ali você tinha que atender a expectativa. E aí foi vindo essa coisa assim, por que que eu tenho que atender tantas expectativas? Por que que eu não posso só olhar para as minhas expectativas pessoais, né? E ser como eu quero ser? Então, eu acho que isso tudo ajuda você a olhar para esse líder que você é e para esse líder que você quer ser. E aí você vai ter uma escolha. E as suas escolhas, elas também vão ter as consequências. Pode ser que você perca algumas coisas no meio do caminho, mas Tudo. Não terás tudo. isso. E aí, como é que você vai conviver com a escolha que você fez? Então, hoje eu convivo de uma forma muito mais cheia de vida com a escolha que eu fiz, sabe? Então, assim, hoje eu tenho muito mais alegria, muita satisfação naquilo que eu entrego do que quando eu achava que cumprir prazos e entregar projetos. Era o suficiente, né? Então, Paulinha, agradeço super seu tempo, né, seu talento, porque você entrega algo aqui, além da experiência e do talento, você entrega um recurso que é sagrado e que não tem como repor, que é o tempo. Então, cada um que diz sim para mim, eu agradeço imensamente, porque ele está doando algo aqui, está me entregando algo que eu não tenho como repor, que é o tempo, né? É um tempo relativamente importante aqui dentro do dia a dia, com várias questões que a gente precisa fazer, resolver. Então, cada um que reserva esse pedacinho e me entrega, eu fico muito feliz.
E eu desejo de coração mesmo que cada pessoa possa encontrar meios de favorecer a vida, de retornar, de reconectar com o sentido, de reconectar com aquilo que é importante para, né, para a vida, que a vida não seja apenas cumprir prazos, e a gente sabe que tem vários contextos, várias situações que são diferentes, cada um vive uma situação, mas que seja possível para cada um encontrar maneiras de, né, de encontrar um mais sentido, de fazer com mais alegria, seja o que for, então que cada um possa ir permeando esses caminhos e descobrindo. Se precisar de ajuda, a gente, né, a Paula está aqui, ela trabalha com desenvolvimento humano, eu trabalho com desenvolvimento humano, então a gente tem aí maneiras, né, experiências, processos, tudo que a gente foi encontrando e foi experimentando e que isso pode, de alguma maneira, contribuir. Então, agradeço imensamente quem esteve presente, quem entrou aqui, deu um oi, assistiu um pouquinho. Então, quem vai assistir depois do gravado, vai ficar salva a live, daqui a pouquinho já está lá no feed, depois ela vai para o Spotify, depois ela vai para o YouTube também. Então, ficam aí em diversas plataformas para quem quiser ver, ouvir, e, enfim, se divertir, que o que a gente compartilhou possa, de alguma maneira, agregar, entregar valor aí, e que sirva, pelo menos, para pensar diferente, ampliar a percepção e principalmente expandir a consciência e fazer as pequenas transformações. Nada grandioso, mas aquilo que com constância e cuidado pode fazer uma grande diferença no dia a dia e no resultado da vida, né? Então, muitíssimo obrigada. Um ótimo dia para todos nós, uma quarta-feira incrível, meio de semana, essa paradinha estratégica, o Café com a Gi, está de volta na próxima quarta-feira. Estarei com a Silvia Nascimento, vamos falar aí de marca pessoal, como é que a gente constrói. E a Lê Costa Vitilinda também passou por aqui, minha convidada, fechamos setembro juntas lá no dia 24. Então esse mês foi recheado de mulheres incríveis, com histórias maravilhosas, e que a gente possa então se inspirar e aí ouvir conversa boa, na companhia de um cafezinho e fazer as transformações necessárias. Tá bom? Um beijo, ótimo dia para nós. Obrigada, um beijo. Beijo.